Olá, amigos de Laços Espíritas. Nesta nossa conversa de hoje, nós vamos contar uma história e vamos começar primeiro com uma leitura de um livro que tem por título Abrigo, de Francisco Cândido Xavier, que foi um presente do amigo Maurício Mancini em 31 de dezembro de 1995. E nós repetimos aqui, né, esse aprendizado que está, né, no primeiro capítulo dele. O livro se chama Abrigo e esse primeiro capítulo é Cristo em Nós. Civilizações numerosas passaram sobre a Terra, deixando na retaguarda, com algumas restes de luz, túmulos imponentes e ruínas fumegantes. Civilizações em que nossos próprios espíritos, usando formas inumeráveis, muitas vezes desceram a precipícios da violência e da morte. Do cântico selvagem do homem primitivo à sabedoria dos faraós do Egito, multimilenário a nós outros, a cultura intelectual, com as indagações filosóficas e com as experimentações científicas, com as interpretações religiosas e com as aventuras bíblicas, exercitou de 1000 modos as nossas faculdades mentais, transformando-nos o instinto em inteligência, a inteligência em razão e a razão em conhecimento superior, dentro do qual, porém, a animalidade primeva sempre induziu-nos à conquista da ilusão e da posse efêmera. Cristo, porém, é a lei divina que nos reclama a níveis mais altos. É a soma das qualidades edificantes com que nos compete escalar os cimos da evolução a que nos destinamos. É por isso que o cristianismo redivivo é luz com que nos cabe inflamar os próprios corações, fonte com que nos compete dessedentar a vida sequiosa de renovação e de paz em derredor de nós mesmos. Diz ainda: entronizemos o Senhor no templo da própria alma, para que o serviço da Boa Nova, começando por nós mesmos, se nos irradie das atitudes e pensamentos, palavras e ações, criando áreas vivas de compreensão e de trabalho edificante, nos quais possamos plasmar o abençoado caminho para a nova era. Nosso problema vital, desse modo, não será a teorização sobre os tempos novos, mas sim o da tradução do Evangelho em nós, para que nos renovemos construindo a vida melhor. Quando instalarmos o divino inspirador em nossa própria vida, materializando-lhe os ensinamentos à frente uns dos outros, o reino de Deus brilhará em nós, gerando felicidade e enaltecendo a vida. Então, nesse livro Abrigo, no capítulo 1, Cristo em Nós, vamos destacar um trecho. Cristo, porém, é a lei divina que nos reclama a níveis mais altos. É a soma das qualidades edificantes com que nos compete escalar os cimos da evolução a que nos destinamos. Meus irmãos, nós iniciamos com essa página para a gente refletir. Cristo está em nós, o que nós temos feito para nos melhorar, para nos colocarmos na condição de receptores da mensagem do Evangelho, transformando em nós, trazendo para nós o nosso melhor. Então esse é o convite que nós estamos fazendo nessa noite. E é interessante porque cada um de nós passa por momentos difíceis na vida, passa por momentos onde temos a ajuda da espiritualidade amiga na voz interior que nos norteia o caminho, mas nós nem sempre ouvimos a voz da intuição, aquele esclarecimento íntimo, aquela proposta que nós recebemos para nós mesmos, aquela força, aquela esperança, aquela alegria que vem como se fosse de um nada, mas para despertar em nós o desejo de prosseguir, o desejo de fazer melhor.
Há dias em que acordamos assim, esperançosos, com a certeza de que vamos realizar mudanças, temos o Cristo em nós. Mas há dias que acordamos um pouco mais tristes, às vezes perplexos, pensativos, às vezes até ranzinzas. E nós aí nos colocamos desfilando para nós lembranças negativas, pensamentos que nos atordoam, porque nós não estamos confiantes, porque nós não estamos com Cristo em nós. Então esses altos e baixos, quando a gente vai estudando a psicologia que a doutrina espírita nos traz, nessa proposta de renovação de vida, de filosofia de vida, modo de vida, entender o nosso psiquismo enquanto espíritos, enquanto almas que estão passando pela existência, pelas existências na realidade, em cada uma delas podendo buscar um aprendizado. Vivemos em diversas épocas, há tradições, há preconceitos, há a postura esperada de nós, através de outras pessoas, através de histórias que nós conhecemos. Então vamos falar no tempo de Jesus, mas vamos lembrar que quando falamos do tempo de Jesus, também falamos do tempo atual, porque nós somos os mesmos espíritos. E essa história que eu vou contar tem por título Meu Pregão. Está no livro do Guaraci Silveira, Tocados por Ele, que é a obra que nós já citamos algumas histórias. E esse Meu Pregão é, na verdade, a história de uma jovem de nome Xaná. Xaná é uma jovenzinha, ela diz que vive numa cidade com a família. É uma cidadezinha, bem próxima a Nazaré. Mas ela fala que, na realidade, naquela época não eram cidades, As cidades assim, Roma, Atenas, Cartago, Jerusalém, eram cidades em potencial. Mas aquelas pequenas casas que se juntavam de uma aldeia, aumentando, também se falava cidadezinha. E ali, tudo começava muito cedo, Eram pessoas que desde cedo começavam a trabalhar na lavoura e aos 10 anos de idade, os pais já começavam a pensar num casamento da menina, que seria aos 12. Ela via nela mesma uma possibilidade de cruzar fronteiras. Ela não se via naquela cidadezinha. Ela não se via, inclusive, com aquela civilização. Ela tinha lembranças de civilizações mais poderosas, algumas experiências, e ela gostaria de realizar esse feito. No entanto, para a mulher, naquela época, era esperado o quê? Um casamento. Xaná, ela estudava música, dedilhava a harpa, fazia isso muito bem. E tinha inclusive um professor que lhe ensinou a ler, a escrever e escondido até mesmo ler algumas páginas que eram de livros religiosos que não eram permitidos. Ela se sentia vinda de uma outra civilização e o desejo então era reencontrar essa civilização. Ela achava que estava além das fronteiras de Israel e certamente ela dizia para ela mesma que ela iria para lá. Mas o dia do aniversário dela foi muito infeliz aos 10 anos, porque apareceu um jovem de 16 anos lá, que era um pretendente a um casamento. Se apresentou ao pai dela e ele era promissor num progresso político. E o pai dela era uma pessoa que tinha posses e tudo, ele era inclusive funcionário de Herodes. E almejava crescer, almejava coisas melhores. Então ela percebeu ali aquele casamento arranjado que traria para o seu pai algum progresso, para aquele jovem também, e ela estende a mão para o rapaz, mas com desdém, porque ela não queria aquilo, achou ele arrogante, não simpatizou de forma alguma, e o casamento não era a visão dela, ela gostaria, não era a visão normal também das meninas da época, porque ela não gostaria de um casamento, ela gostaria de conhecer o mundo, ir até essas civilizações que ela sentia que ela pertencia. Vamos nos lembrar, nós enquanto espíritos, às vezes nós temos isso. Assistimos um filme e naquele momento ali, aquela época, aquela história nos chama atenção. Eu já vivi ali, eu gostaria disso, eu quero conhecer, não é assim? E nós temos recordações, às vezes, saudosas de um tempo que a gente diz assim, mas eu não vivi esse tempo. Então, nós sabemos que é o espírito, exatamente nessas outras encarnações. Ela diz que o rapaz deve ter decorado a frase que diz para ela assim, que ela, uma menina, se tivesse ser esposa,
que ela, quando crescer, será a mais formosa de todas as moças de Israel. E ela pensou assim, se eu tiver que ser esposa desse infeliz, eu me mato. Né? Foi o que ela pensou, fumegante de raiva. Mas aos olhos dele, ela não disse nada. Ela ficou ali dentro daquelas convenções e assim que pôde, ela se recolheu no quarto e não voltou lá na sala nem para despedir. No dia seguinte, a mãe dela chamou para conversar, como já era esperado. Explicou do casamento, ela ficou muito triste e a mãe disse para ela, Xaná, um marido é necessário em nossas vidas, ele nos protege. E aí começaram, ela fala que foi um ano de costuras, preparando almofadas, de cetins, lençóis, um enfado, colchas. Aquelas senhoras iam para casa dela preparando tudo aquilo que era um enxoval. E ela dizia assim, o marido nos protege e com certeza costuma também ser um estorvo que nos joga em casa e nos faz de suas servas, enchendo nossas barrigas de filhos e depois de cuidados com esses filhos. Não quero isso para mim. Quero a liberdade. Quero sair, ir aonde quiser e, quando desejar, voltar. Quero encontrar a civilização perdida. Está além dessas fronteiras, tenho certeza. Lá, quem sabe, encontrarei meu príncipe. Disse aquilo apenas para acalmar aqueles corações femininos que não entendiam a minha aversão ao casamento. Queria mesmo eram vivências que só a liberdade iria me proporcionar. Claro que eu era considerada o quê? Rebelde e impostora. Não admitiram as minhas palavras. Xaná, né, o pai a convida para conversar. E diz a ela o seguinte, que o jovem de 16 anos, Tamir, pediu oficialmente para casar-se com você. Deve, então, preparar-te para os esponsais. Eles ocorrerão quando completar 12 anos. Era tudo ou nada, aceitar ou relutar. Pai, lamento dizer, mas não desejo me casar com ele, disse a jovenzinha Xaná. E ele disse para ela o seguinte, não se trata de aceitar, Xaná. Estas coisas são de solução do pai, da noiva. Tamir te fará esposa rica e feliz. É o desejo de todos os pais. Então nós vemos que aí existe o quê? A lei, a tradição, aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser cumprido. Ela viu que não poderia debater, né? Mas aí ela começou a tramar um plano. Havia um servidor da casa de muitos anos que ela conhecia desde menino, que certamente se tivesse posses pediria para ser o seu pretendente, de nome Jacques. Então ela pediu ao Jacques que seguisse aquele rapaz. Ela queria descobrir podres da vida dele para que, com esse plano, então, ela não precisasse casar com ele. Ela oferece a ele joias, dinheiro que ela havia guardado ao longo do tempo, presentes de aniversário e tudo, e o jovem, como a respeita e gosta realmente dela, era uma amizade de infância, disse para ela que faria aquilo simplesmente para vê-la feliz, por dinheiro nenhum. E assim ele começou a observar aqueles caminhos, né? E viu realmente que tinham coisas terríveis, né? E ela só pensava, ela disse para o Jacques, que quando ela encontrasse essa civilização avançada, que ela iria buscá-lo, porque ela tinha por ele realmente muito carinho. Então ela tinha um álibi, ela pensava, né? Porque com certeza ele descobriu uma série de podres, né? Bebedeiras, insolências, falcatruas, infidelidade, né? Ele era um desventurado social. E aí ela contou isso para o pai, esperando que o pai tivesse uma reação. Ele ficou pensativo, né? E convidou para uma conversa dias depois. Aí ele reafirmou o compromisso. Aí ela grita, chora, diz que se mataria. E o ato seguinte do pai foi simples, né? Num primeiro momento, a mãe já havia tirado a harpa, que era motivo da alegria, ela disse que tinha nascido para tocar harpa. E agora o pai faz com que ela se recolha no quarto até o dia do casamento. E ela, no quarto, depois de chorar muito, se desejando a pessoa mais desventurada, se sentindo presa numa gaiola, era uma ave presa numa gaiola. Ela ouve então uma voz que diz a ela o seguinte: se desejas de fato a liberdade, aprenda a buscá-la dentro de ti. Que voz era aquela? De onde vinha? Olhou pelas grades da janela, não havia ninguém.
mas a voz era nítida e ela a ouvia sem nenhuma interferência. E ela pergunta: quem me fala? Esqueças o hábito corriqueiro de buscar lá fora o que se encontra cá dentro. Quem me fala? Perguntei nervosa. Sou eu, aquele que desde muito renegas e o coloca em planos inferiores no teu campo de valores. E fala isso, essa voz, porque ela havia lido textos sagrados e não se interessara por eles, achava aquilo bobagem. Não entendo, estou ficando louca, disse Xaná. Não, ainda não estás. Contudo, se saíres novamente na busca desvairada das quimeras, dos sonhos, com certeza enlouquecerá. Aproveite a oportunidade e construa tua paz futura. Que paz, que futuro! Tamir, diz a voz. Tamir é o teu reajuste, Xaná. Tu o infelicitaste no passado. Cuida dele agora. Muito necessitará de ti. Não deves fugir de novo. Caso isto ocorra, pouco poderei continuar fazendo em teu favor. Ama aquele que consideras inimigo e aguarda as surpresas que poderão ocorrer. Olha que interessante, né? Esta fala. Era tudo muito claro. Ela ouvia essa voz que era cálida, amiga, enérgica e vinha de dentro do coração. O que fazer? A voz me levava a Tamir, que eu detestava. Meu pai enjaulara-me para evitar que eu fugisse. Que compromisso aquele que, passada uma menina de 10 anos, tinha errado em quê? E aí ela grita e suplica a presença do pai. Ele vai lá conversar. Depois de alguns dias, e diz a ela: filha, nem sempre somos nós, os pais, que podemos fazer o melhor para os filhos, mas nós desejamos o melhor. Tamir é a melhor solução para o nosso caso. E aí ele conta que está endividado. Tamir cumpriu, cobriu a sua dívida, e ele, pai, tinha que cumprir com o compromisso de entregar a menina para ser a esposa dele. Havia um acordo entre eles. E ela, na verdade, não sente revolta, porque o pai chora, mostra para ela toda uma sinceridade, ele realmente desejava que ela fosse feliz. E ela não sente revolta. Ela vê que ele está vencido por circunstâncias e ela diz que não se sente nem vendida, ela se sente, na verdade, útil, auxiliar a família. E o pai diz a ela o seguinte: filha, há nesses tempos alguém que fala do amor, mas fala de maneira diferente. Eu ouvi pregar e ele dizia que devemos perdoar nossos inimigos e não só perdoar, como também amá-los. O que significa dizer respeitá-los e sermos solidários para com eles. Aproximei-me dele e pedi ajuda a esse homem. E ele me disse: vá confiante, conheço Xaná, irei até ela. É ovelha desgarrada, necessitando de aprisco, de abrigo, de consolo. Fiz isso depois que você me falou das suas descobertas sobre o temperamento de Tamir. Também fiquei apreensivo, por isso o procurei. Procurei o homem que falava do amor verdadeiro. Precisava me aconselhar. Não desejava impor-te o peso de uma dívida que pertence a mim. Contudo, ele foi claro ao dizer que tu deves a Tamir. Mas devo o quê, papai? Sou ainda uma criança. Como posso dever a Tamir? E aí, o pai diz a ela: a contabilidade é mais extensa, minha filha, vai mais longe, de outras vidas e até de outros mundos. Somos seres renascidos. Já vivemos antes, tua dívida vem de lá. Meu pai começou a chorar. Xaná diz: eu me levantei, ele era inteligente o bastante para entender toda a trama da história. Com certeza o mesmo homem que havia conversado com meu pai havia me visitado. Meu antigo professor havia me falado de pessoas que conversam mesmo à distância, utilizando para isso poderes mentais. Não o conhecia. Pedi ao papai então que me levasse até ele. E o meu pai disse que levaria. Perguntei: como ele se chama, papai? E ele disse: chama-se Jesus. Claro que te levo até ele. Isto se houver tempo, porque ele é perseguido, caluniado e dificilmente escapará da prisão e da morte. Conheço as aves rapinas que o observam e aguardam o momento de agir. A verdade, minha filha, é que a maioria dos homens não gosta de quem os esclareça. A luz perturba e ele
é luz. Ele é a luz. Daquele dia em diante fiquei mais tranquila. Na noite antecedida aos dias de casamento, pedi que chamassem Tamir. Conversei com ele e disse que não sabia se seria a esposa que desejasse, que nunca me preparei emocionalmente para casar. Preparei-me para correr mundo. Maridos não permitem isso às esposas. E antes que eu terminasse a fala, um moço de 19 anos disse para mim o seguinte: há no mundo apenas uma pessoa capaz de recuperar-me de tantos erros. Se conseguires isso, serei o esposo mais afortunado de que se terá notícia. É tudo o que espero do nosso matrimônio. Vi que ele não queria uma serva, e sim um arrimo, uma companheira. Casamo-nos, e no princípio foi muito difícil. Na hora do momento de dizer aceito, ai, que angústia, que vontade de sair correndo, disse Xaná. Mas não fez isso. Quase saiu correndo, mas lembrou daquelas palavras lúcidas que ela havia ouvido no quarto. Tamir é teu reajuste. Tu o infelicitaste outrora. Cuida dele agora. Muito ele necessitará de ti. Não deves fugir de novo. Caso isto ocorra, pouco poderei continuar fazendo a teu favor. Ama aquele que consideras inimigo e aguarda as surpresas que poderão ocorrer. Ao lembrar-me daquelas palavras pela primeira vez, tive vontade de ouvir aquele conselho secreto, aquele solilóquio na intimidade do meu coração. Olhei Tamir, que chorava de emoção, e depois apresentou-me aos seus convidados, dizendo: vejam, esta é Xaná, minha esposa querida e tanto esperada. Nossa vida não foi fácil. O Tamir era de temperamento explosivo de Xaná e muitas vezes ela precisava acalmá-la, precisava respirar fundo. Mas, apesar dele fazer tantas coisas erradas, ela nunca soube que ele o traía, né? Porque ela fala que naquela época essas notícias com certeza chegavam rápido às pessoas. Então ela diz: naquele tempo não faltavam repórteres para esse tipo de notícia. Então procurei recolher-me a minha sorte. E é justo dizer comigo, Tamir, era sempre cortês, solícito e muitas vezes fazia esse menino e deitava no meu colo pedindo carinho. Jesus, o homem descrito pelo meu pai, de fato havia sido morto. Suas palavras chegaram-me certa vez por uma das servas que trabalhava em minha casa. Isso também é muito interessante, que a gente vê que a mensagem de Jesus tocava corações e as pessoas que eram tocadas reproduziam essas palavras, confortando outras, levando a mensagem. Assim o Evangelho e a Boa Nova foi se estruturando em todos os corações, formando uma base. Não somente pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos evangelistas, mas pelas pessoas que absorveram realmente aquelas palavras, aqueles conhecimentos. No outro mundo, noutras vidas, fomos comparsas. Ela foi compreendendo com o tempo. Tamir viveu muitos anos, mas acabou contraindo a lepra, a morféia, né? Era ocasião para retornar então à música. E ela então, com aquele coração desvalido, visitava as fronteiras do vale dos Rancenianos, aonde ele foi recolhido. Não tiveram filhos, então ela ia, ficava a certa distância e tocava a harpa para ele. Ele, Tamir, se sentia confortado. No outro mundo, noutras vidas, ela percebe, eles haviam sido comparsas, e ela havia obrigado Tamir, para satisfazer aos gozos dela, a cometer diversos crimes. E ele sentia muito ciúme, que ele amava, fazia isso por um amor mal compreendido, mas ele se meteu em diversas confusões, diversos crimes por culpa dela. Tamir era amante e sofria ao vê-la traindo a música que ela sonhava executar para os ouvintes que habitava além das fronteiras de Israel. Ela acabou executando sempre para Tamir, para consolar aquela alma sofrida. E ele absorvia aquela música de forma terapêutica, sorria agradecido. Quando toca harpas, dizia ele, meu coração se enche de esperança. Dizia-me sempre até o dia em que não veio mais à fronteira. Ela compreendeu então que o corpo havia se libertado, que a alma, o espírito, né, o corpo havia libertado aquela alma, aquele espírito, para novas etapas. Mas partiu, levando com ele palavras de Jesus que ela, Xaná, havia aprendido, compreendido e transmitia a ele. No restante do tempo, ela se dedicou a consertar o mundo de dentro, com base do ensinamento
do nosso Mestre Jesus. Endireitou minha vida quando era criança. Achava que eu dava conta das minhas escolhas, diz ela. Meus pais já haviam retornado ao plano espiritual dos desencarnados e eu fui fiel a eles até o último dia. Minhas irmãs casadas tomaram seus rumos com esposos, filhos, aceitando a vida rotineira, que era o normal da época. E ela vivia de forma diferente, porque as suas irmãs, como muitas pessoas da época, não sentiam ainda as venturas do reino de Deus, né, no coração, para acalmar e realizar tantos benefícios. Um dia, tarde naquela existência, observava meu corpo na câmara mortuária. Também Xaná havia desencarnado. Percebi minha pele envelhecida, as rugas, e pensei, como é breve a passagem na Terra. Quantos perdem oportunidades por ouro, tentando conservar suas ideias, posturas, hábitos. Eu seria mais uma vez uma postulante de mim, das minhas colocações pessoais. Ainda bem que exerci o bom senso e consegui fazer aquilo para o qual havia renascido. Mudar, aceitar, solidarizar. Agradeço a todos que me ajudaram. Agradeço imensamente a Jesus. Não o conheci pessoalmente de Xaná, nem foi preciso, mas conheci sua palavra e isso foi o bastante. Assim fazem os bons pastores, como Jesus é o bom pastor de toda a humanidade. Se for esse o seu caso, permita que ele também esteja na sua vida, que ele apacente o seu coração. Este é o meu melhor pregão. E aí, no seu testemunho, Xaná escreve: ainda me sinto menina quando me lembro daquele tempo. Jesus visitou-me numa hora crucial. Estava a ponto de cometer uma grande tolice. Pensava seriamente em tirar minha vida. Quando pensava em meu noivo, tremia de pavor e ódio. Mas bastou que o Mestre tocasse o meu coração para afugentar minhas ideias de suicídio e buscar a vida e a oportunidade que ela me oferecia. Abençoada visita, abençoada decisão que tomei. Obrigada por ler a minha história. Obrigada. Que ela seja refúgio para você, caso esteja atormentado ou atormentada, como eu estava ali. Tamir é hoje um espírito formoso, companheiro de prédicas cristãs de Xaná. E a referência que nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Em verdade vos digo, que de modo nenhum sairás dali, até que restituas o último quadrante. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, meus irmãos, esperamos que com essa história, meu pregão, né, e com a certeza de que nós precisamos construir o reino de Deus e precisamos ter o Cristo em nós, aceitando muitas vezes provações e dificuldades de um casamento, de uma relação com os nossos familiares, que vai trazer para nós benefícios. Vamos parar e pensar, vamos analisar, vamos fazer uma pequena pausa nesse instante e retomamos. Então, quando falamos de fazer uma pequena pausa na nossa vida, é para que a gente possa refletir e ouvir essa voz interior. Quem sabe se nós não estamos desprezando sábios conselhos que nos vêm através de intuição. Às vezes nós somos conduzidos a um livro para uma leitura, ou a um filme, ou uma conversa com um amigo, ou nós temos aquela intuição, aquela voz que nos diz: siga, releve, perdoe, pense, avalie, reflita. São essas pausas da vida que nós estamos falando. Estamos falando desses momentos especiais que Xaná
compreendeu que, embora Tamir não fosse o seu modelo, né, de noivo, ou até mesmo a situação em que os dois estavam se envolvendo daquele casamento arranjado, não era a sua ideia de futuro. Ela sonhava com a liberdade. Mas é tão interessante, a liberdade que ela buscava, para ser livre, você tem que ser livre primeiro no seu coração. A liberdade é a liberdade interior. Você se percebe como um espírito? Você se percebe como uma pessoa em crescimento? Você consegue realmente avaliar a sua liberdade? Quantas vezes, né, essa história, esse meu pregão, fala do casamento, mas não é só o casamento homem e mulher, é a sua relação muitas vezes com seus filhos, com seus irmãos, com né, os seus cunhados, cunhadas, com a sua sogra, com seus pais, né? Esse sentimento de não pertencer a este mundo, a esta vida. Nós somos saudosos, né? Saudosos de tempos que nós vivemos em outras encarnações, de civilizações que nós admiramos, às vezes nutrimos pelo Egito, pelas pirâmides, né? Pelo povo judeu, pelo povo turco, nós sentimos alguma coisa, nos fala a alma, nos relembra alguma coisa do passado. Mas nós sabemos que precisamos romper com essas amarras, que se reencarnamos agora no Brasil, com a família que temos, a nossa história é aqui, né? E esses casamentos, a maioria desses casamentos realmente que nós vivenciamos são ligados ao nosso passado, a estruturas, ou ao nosso presente, numa certa invigilância. Às vezes nós nos colocamos em situações em que nos vemos, de repente, amarrados a algumas pessoas que não são exatamente o nosso ideal de relacionamento. Mas o nosso passado fala. Então nós precisamos entender. Joana de Cusa também, né, que se casou lá com, né, aquele curador de Roma, né, com Cusa, nós vemos a questão dela também ao buscar Jesus e o aconselhamento do mestre. Então nós somos convidados todos os dias a fazer avaliações, a fazer pausas, a muitas vezes fechar ciclos, para que a gente possa avaliar qual tem sido a nossa postura. Queremos nos libertar de quê? Porque a maior liberdade vai ser a nossa conquista espiritual, de nos vermos inteiros, de nos percebermos os espíritos que temos trajetórias a cumprir. Precisamos fechar ciclos, nos desligar de algumas pessoas, nos ligarmos a outras, nos desligar principalmente do nosso passado, de erros, mas não é passar uma borracha, nós sabemos. É exatamente darmos a oportunidade no presente do resgate do passado. Então muitas relações se estabelecem assim, muitas relações de casamento, de irmandade, famílias que são construídas com base exatamente nessas questões. Já paramos para pensar que muitas vezes aquele irmão que vem até nós, né, através de uma amizade, um colega de trabalho que depois transforma num amigo, né, um parente mais próximo, menos próximo, alguém que reencontramos ao longo do caminho, um filho, ou mesmo a nossa relação com pai, com mãe, ela fala de um passado. Por que nós sentimos isso? Porque às vezes não justifica, né, a intensidade dos nossos sentimentos de aversão ou até mesmo de continuidade, assim, a gente toda vez reencontra como se nunca tivéssemos nos afastado. Um primeiro encontro que fala de algo que nos liga tão intimamente e a gente para pensar por que isso está acontecendo. Então são amizades de anos, né, que nós temos e que nós sabemos que falam do nosso passado. Esse passado pode ter sido bom ou ruim, mas na verdade o que nos une enquanto espíritos, há uma necessidade do reencontro, há uma necessidade da reconstrução, do refazer. Há a esperança de realizarmos hoje aquilo que nós não realizamos no passado. Mas não é muitas vezes através dos sonhos, né? Shana pensava em tocar harpa, em civilizações antigas, em cidades grandes, em espírito liberto. Acontece que ela não soube usar a liberdade no passado. Quando ela era uma mulher que tinha poderes, né? Fossem poderes da sedução, riquezas que ela adquiriu, formalista ou ilícita, aquele tempo ela pensava que gozava de liberdade. Usou
os serviços de Tamir, usou os sentimentos de Tamir, usou a ela mesma, ao seu corpo, a esses poderes, de forma o quê? Ilícita e indevida, porque ela se colocava só construindo em cima de erros, construindo em cima de algo que era negativo. Então ela precisou nessa encarnação, menina, naquela família, né, e até a própria condição de mulher, né, agora naquela família, tendo que ceder àquela questão do casamento programado, combinado, o pai fazendo a escolha, a mãe dizendo a ela, né, da questão do que era cumprido naquela época, né? O pai escolheu o noivo e a mulher ela tinha que aceitar, a menina ainda, né? Mas o casamento era a solução. Interessante a mãe dizer para ela que o marido protegia e ela dizer para a mãe assim, mas ele também faz o quê? Ele nos torna servas e ele coloca filhos em nossas barrigas e nós ficamos aprisionadas. Era a visão que muitos ainda temos do casamento, a visão daquela época, né? Hoje nós vemos nos diversos modelos nas sociedades que já existe uma diferença com relação ao casamento, à postura, mesmo com relação ao povo árabe, a uma série de construções que nós ainda vemos com casamentos com mais de uma mulher, né? Existem as esposas, as concubinas, isso vem do processo histórico, de um entendimento dessas relações. Mas nós sabemos também de histórias muito bonitas, onde o amor verdadeiro existe, aonde o casamento é uma etapa, há um aprendizado. Porque, na verdade, nas relações que nós estabelecemos, relações afetivas, nós estamos aprendendo alguma coisa, né? Deus é amor, Deus e a lei de Deus é o amor. Então, esse amor precisa ser vivenciado. Nós temos oportunidade de reconstruir, nós temos oportunidade de refazer laços, nós temos nas encarnações sucessivas e nas relações afetivas oportunidades de estarmos moldando melhor o nosso próprio espírito. Então é isso que nós estamos chamando a atenção no dia de hoje com essa história do meu pregão, né? A liberdade, alçar voo, o pássaro que se sente enjaulado, essa gaiola, que às vezes até é uma gaiola de ouro, mas que nós não percebemos. Às vezes nós mesmos construímos isso quando entramos em relacionamentos que nos parecem saudáveis, que nos parecem bons, porque vão dar o quê? Uma condição financeira estável para nós, para os filhos, mas não conhecemos o amor. Outras vezes na simplicidade de uma relação nós conhecemos o amor. Muitas vezes na construção de famílias hoje que nós vemos, que são o quê? Famílias onde aquele casal sofreu diversas pressões, né? E estamos falando dos casais, dois seres que se unem por amor, né? E enfrentam lutas, enfrentam preconceitos, porque querem estabelecer realmente o lar. Uma relação onde existe o físico, a atração, mas existe principalmente o desejo da construção de um lar. Pessoas que se respeitam, pessoas que se amam, uniões estáveis, uniões que colocam, inclusive, a vinda dos filhos como algo especial, planejado, há uma construção, um processo de adoção, num processo de estarem estabelecendo a família verdadeira, laços construídos com amor. E aí nós percebemos que é completamente diferente. São estruturas onde a base sendo o amor, nós vemos ali a construção de uma felicidade para todos. Isso é tão especial, é tão bonito. Então nós precisamos compreender essa nova sociedade do hoje, onde nós temos acesso a muitos conhecimentos religiosos, filosóficos, científicos. E o que nós fazemos com isso? O que me chamou bastante atenção foi que Jesus, em determinado momento, diz a Xaná que liberdade era aquela que ela buscava, que construção era aquela, que felicidade fora quando ela tinha que buscar dentro dela. Ela precisava se conhecer,
né? É interessante que ele coloca para ela. Há uma estrutura de uma época, há a questão que para ela parecia de fora. Jesus, inclusive, diz que ela havia tomado conhecimentos quando ela teve a oportunidade de ler textos, né, que não eram nem permitidos à mulher, mas ela havia relegado a segundo plano. Ela não havia absorvido, ela era a ovelha desgarrada. Então nós paramos para pensar, hoje com tantas informações, tantas possibilidades, o que nós fazemos muitas vezes, que nós vemos isso com muita frequência? Simplesmente as pessoas fecham os olhos às oportunidades do aprendizado. Tomam conhecimento com a doutrina espírita ou com outros conhecimentos, né, que temos aí. O que a pessoa absorve daquilo? Né? Nós estamos vivendo na sociedade uma oportunidade de conhecimento. Enquanto ficamos recolhidos nos nossos lares, as oportunidades de filmes, palestras, livros, conversas saudáveis, aprendizado. Algumas pessoas simplesmente querem se libertar desse contato consigo mesmas, com esse aprendizado e voltar para o mundo, naquilo que diz, eu tenho que voltar à minha vida normal. O que era o normal? O normal das festas, o normal da balbúrdia, é o tumulto externo para não se ouvir. Então nós vemos pessoas que estão indo de forma desarvorada em busca de frequentar lugares barulhentos, contato com muita gente. Por quê? Porque elas acham que estão se libertando, quando na verdade estão se aprisionando. Estão construindo em si mesmas, novamente, aquele espaço onde não há para elas mesmas, para o seu espírito, o despertamento. Porque em torno delas há tanto tumulto, há tantas expectativas. Ouvimos às vezes pessoas dizerem, se tivessem contato com a doutrina espírita quando jovens, fariam tudo diferente. Por que será? Porque a nossa doutrina, os ensinamentos que nós recebemos, nos falam o quê? Nos falam que somos espíritos em processo evolutivo. Nos convidam a refletir sobre a importância da vida, a vida essência, a vida que cada um de nós, enquanto individualidade, é responsável por ela. Então, nós não podemos dizer que são os outros que nos perturbam, nos machucam e não nos permitem a felicidade. Também não podemos colocar neles a responsabilidade da nossa felicidade, porque nós também somos os únicos responsáveis, essa aqui é a verdade. Nós nos magoamos o outro, nós tomamos decisões infelizes e nós não queremos lidar com a colheita de uma semeadura que foi nossa, com resultados de questões que são realizados a partir do quê? Do material que nós fornecemos. Né? O resultado das nossas ações, o resultado dos nossos pensamentos, o resultado da nossa busca. Então nós somos convidados hoje a entrar em contato com isso. Né? A humanidade vem caminhando de que forma? Não é questão de sermos saudosistas. Hoje mesmo recebemos na família um vídeo que fala da saudade do passado. Claro que nós devemos nutrir sentimentos com relação a esse passado que foi bom, a nossa infância, a nossa adolescência, a época de namoros, de convivências que foram especiais, deixaram marcas positivas, que bom. Esses momentos têm que ser lembrados com muito carinho, com muito respeito, com gratidão. Né? Aos nossos pais, avós, amigos, até mesmo relacionamentos afetivos que marcaram ali uma época e foram especiais. Vamos tirar o que é bom, absorver o que é bom. Nós vamos lembrar que o nosso espírito está, através das encarnações sucessivas, em busca de ouvir melhor essa voz interior, que nos chama ao progresso verdadeiro e à evolução, que nos convida a sermos aquilo que nós viemos ser. É o vir a ser, é o espírito em processo de crescimento. Por que será que ainda é tão difícil para nós esse despertamento? Por que queremos ser ovelhas desgarradas? Porque o apelo do mundo, da porta larga, nos diz apenas viva a vida, seja feliz. Né? Por que você vai ficar preso a histórias tristes? Mas aí eu vou lembrar a vocês, o que será de fato uma história triste? A história triste é aquela do momento em que nós evoluímos e crescemos,
né? E aí nós vamos de novo usar um poema de Mário Quintana, né? Que nos diz o seguinte: o que o vento não levou? No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, o folhear de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Olha que lindo, gente. A gente diz que é mais leve, o vento facilmente leva. E Mário Quintana diz o contrário. No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Coisas mais leves para a alma. Quando Jesus falava e as pessoas absorviam, porque Xaná diz que não consegue, né, ver o Mestre Jesus. O Pai havia dito a ela que haviam aves de rapina, né, os doutores do Sinédrio, que queriam destruí-lo, porque ele vinha trazer o amor verdadeiro, a leveza, romper com preconceitos, incitar as pessoas a não encher os cofres aqui da terra, a buscar as riquezas verdadeiras da alma. Então toda aquela riqueza desses homens poderosos, todas aquelas diferenças que eles vivenciavam no tratamento, as regalias que tinham, cairiam por terra. Todos somos iguais, filhos do mesmo Pai. Então hierarquia, poder, eram tesouros aqui da terra, mas não do reino de Deus. Então nós precisamos observar de quem ela ouviu as palavras. Primeiro, o seu próprio íntimo chamamento. Jesus conhece a cada uma das suas ovelhas. E depois, ela ouviu de uma serva que trouxe a ela essas informações. Falamos que ela se casou com um rapaz, né, Tamir, tinha dinheiro. Então ela teve uma vida com uma qualidade dentro de um social, dentro de riquezas, de posses. Ela tinha servas. E essa serva que ouviu a mensagem de Jesus, foi ela que trouxe, né, para Xaná as informações. Ela ouviu a voz interior, ela ouviu o seu pai contando que buscou, né, esse rabi, esse Jesus, esse homem, para dizer para ele das preocupações, quando ele fez uma grande dívida e era necessário então quitar aquela dívida, que ele estava propondo à filha um casamento com um homem que, na verdade, um jovem de 19 anos, né, que não era um modelo de virtude. Mas ele então, ao ouvir Jesus dizer que conhecia Xaná e sabia que ela necessitava, né, daquele encontro, daquele casamento, que ela era uma ovelha desgarrada e que o passado estava agora voltando e ela estava tendo a oportunidade de resgatá-lo. O pai então entendeu que ele estava sendo, naquele casamento, imposto, naquela dívida, que não era só uma dívida material a ser coberta, mas uma dívida espiritual. Então nós temos que parar para pensar. Muitos dos nossos encontros e reencontros, sejam casamentos, relações familiares, filhos, onde nós nos colocamos ali, naquele momento nós estamos tendo a oportunidade de resgate. Paramos para pensar, a leveza é a leveza do coração, da consciência tranquila, poder deitar a cabeça no travesseiro e dizer, não fiz mal a ninguém, não desejo mal a ninguém. Por isso, Mário Quintana nos fala, o que o vento não levou? No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, o folhear de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Então, quantas recordações de infância, né? Eu me lembro que um dos primeiros poemas que eu decorei para recitar na escola dizia: ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? Um poema que eu guardei, né? E dizia, livre despertar da existência, eu ia livre, solto, correndo pelas campinas, atrás das aves ligeiras, das borboletas azuis, né? Então são vários estribilhos, várias estrofes, também de música,
né, que nós lembramos. No nosso cancioneiro espírita, nós temos a canção, né, a cantiga de paz, que diz, né, se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio e espera que volte a primavera. Né? Então nós começamos a lembrar quantas canções, estribilhos, quantos poemas que fazem sentido para a nossa vida. E vamos lembrar com muito carinho que nós já vivemos momentos mágicos, que são eles que nos sustentam, são eles que são leves, porque nos convidam a refletir a essência da nossa alma. Então, meus irmãos, a oportunidade está aí, né? Por isso diz, um carinho no momento preciso. Lembramos de um afago na nossa cabeça, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó ou avô. Lembramos de uma conversa querida com aquele vozinho, aquela vozinha, que com as suas histórias tocava o nosso coração. Nos lembramos, talvez, do primeiro beijo, do primeiro olhar trocado com aquele que foi o primeiro amor. Nos lembramos. E aí nós sentimos essa leveza, o folhear de um livro de poemas, como fiz agora, com Mário Quintana. O cheiro que tinha um dia o próprio vento. E aí são diversos cheiros. Cheiros perfumados de flores, cheiros da roça, da primeira chuva que cai sobre a terra e levanta aquele cheiro de terra molhada. Cheiro que lembramos do nosso travesseiro, né? Do cantinho onde dormíamos com a nossa avó, com o nosso pai e a nossa mãe. Cheiro de café na roça, do coador de pano, cheiro da broa que está saindo. O cheiro de alimentos preparados com amor e carinho, pela mãe, pelos avós, pela cozinheira lá da roça, né, que trazia aquele momento especial que nós guardamos até hoje. Então, de novo, nós recorremos. No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, o folhear de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Que a gente possa, então, ouvir a voz dentro de nós. Nosso mestre nos chamando, ele conhece todas as ovelhas, por isso ele diz, Xaná é a ovelha desgarrada. Ele diz, Xaná, a liberdade que buscas, a terra que você vê fora não está fora, está dentro de você. A liberdade está dentro de você. Liberta então o seu coração, liberta o seu espírito. Olha para o seu passado, não lastimando, mas pedindo à espiritualidade amiga que te ajude a corrigi-lo, a sanar os seus erros, tirar as suas dúvidas. Pede na oração noturna que durante o sono você se desprenda, reencontre com afetos, desafetos, com a ajuda de amigos espirituais para pontuar para você a forma do seu resgate, a forma da correção. Perdoa você mesmo nos erros do passado, segue adiante feliz, buscando na sua alma esse momento, essa leveza de estar em paz de consciência. Meus irmãos, quantos ensinamentos vêm, quantas oportunidades, o abrigo que nós encontramos na obra que nós lemos logo no início, que nós encontramos a estrofe que nos diz da nossa necessidade do Cristo em nós. E diz, Cristo, porém, é a lei divina que nos reclama a níveis mais altos, é a soma das qualidades edificantes com que nos compete escalar os cimos da evolução a que nos destinamos. Já pensamos nisso? Estamos destinados, quando instalarmos o divino inspirador em nossa própria vida, materializando-lhe os ensinamentos, à frente uns dos outros, o reino de Deus brilhará em nós, gerando felicidade e enaltecendo a nossa vida. Jesus é o nosso abrigo, o Cristo em nós.
O Cristo em nós é fortaleza. O Cristo em nós é certeza de vencermos os momentos difíceis. O Cristo em nós é esperança, do verbo esperançar, onde construímos o melhor em nós, porque sabemos que esse Deus de amor nos dá a esperança de dias melhores, de melhores construções. O Cristo em nós. Muita paz e muita luz. Hoje e sempre, em laços espíritas, laços que se entrelaçam, certeza do amor. Fique conosco, faça perguntas, coloque para nós questões, sugestões de temas para trabalharmos, porque queremos muito amigos do Centro Espírita Paulo de Tarso, amigos, companheiros, irmãos do Centro Espírita Maria de Nazaré. Queremos, no nosso grupo espírita, queremos na Casa Espírita, queremos aqui nesse espaço virtual de laços, entrelaçar realmente nossas vidas, construindo cada vez mais, cada vez melhor. Muita luz, o Cristo em nós.